O José Bragança de Miranda, não temos a certeza, diz-me a Margarida que passámos a ter a certeza, que é um salto epistemológico importante, de que o José Bragança não vem. Passamos imediatamente à intervenção do João Mário Grilo, que corteja simultaneamente as duas meias irmãs, do que falava o Bernardo, a criação e a crítica, como cineasta, como filmólogo, como crítico, e não é por acaso que um dos seus livros, eu acho que define muito bem esta postura múltipla, o homem imaginado, cinema, ação, pensamento. Passo então a palavra ao João Mário Grilo. Boas tardes. Quero começar por agradecer aos organizadores deste colóquio, ao Miguel Lages e ao Carlos Vargas, o convite que me dirigiram para integrar esta mesa sobre as dimensões do imaginário na vida e na obra do Eduardo Pato Coelho, mais concretamente sobre a arte. É um grande privilégio poder fazer parte, aqui ou aí, deste lembrar do Eduardo e, sobretudo, uma tentativa de compreender como é que ele nos pode servir de tanto hoje. Cumprimento mesmo os colegas da mesa e o público aqui presente. Foi no meio do cinema que eu conheci o Eduardo, mais concretamente em 1975, no Festival de Cinema de Figueira da Foz, que era, por aquela altura, e juntamente com o Festival de Jazz de Cascais, um dos acontecimentos críticos por excelência da magra vida cultural portuguesa. Para nós, miúdos pretenciosos da província, o Eduardo fazia mesmo parte dos filmes que víamos, até porque estes se prolongavam nos famosos debates da Figueira, que seguiam às projeções, e pelas tertúlias de cafés e bares no fim de estação, ainda muito sinais de fogo da Figueira da Foz daquele tempo. Como terá acontecido com muita gente, o Eduardo fez então parte do meu kit emancipatório e da reformulação de paradigmas que abril de 74 instituiu e na qual o cinema desempenharia um papel tão fundamental. Muito mais tarde viria a pensar até que ponto não foi o Eduardo, para muitos de nós, uma dessas figuras de anjo benjaminiano da história, em cujas asas sentimos o vento que nos empurrava para a frente e com velocidade, levando atrás de nós todo um novelo de contradições e perplexidades. Começada nesta altura, e também por causa da célebre e decisiva antologia do estruturalismo de capa cor de laranja, o desenho de Paulo Coelho, que ele tinha organizado, prefaciado e editado em 1968, lembraram ontem em maio, Manuel e Carlito, na coleção Problemas da Portugália, esta história haveria depois de ter uma muitíssimo importante continuação pessoal. Na criação do JL, quando ele me convidou a escrever os meus primeiros textos críticos sobre o cinema, na passagem que me fez do então recém-editado La Distinction Critique Sociale do Jugement, do Pierre Bourdieu, que ele tinha trazido de Paris e que me desembaraçou definitivamente dos meus problemas com a sociologia, exilando-me dela para sempre. Na orientação da minha tese de doutoramento, a Ordem do Cinema, na complexidade que estabelecemos na construção e da retrospectiva da obra cinematográfica de Marguerite Duras em Lisboa, e finalmente nos textos que ele escreveria sobre os meus próprios filmes. Em tudo isto, enfim, sempre essa figura do anjo, um certo movimento de redenção, a presença de uma mentalidade e de um gosto que sabia muito bem ao que vinha e que nunca recuou perante o abismo dialético de que tantos outros fogem hoje a 7 pés, em nome de uma putativa e evangélica coerência que ninguém na realidade percebe. Por tudo isto, o Eduardo sempre representou para mim a posição de uma exigente dificuldade. E se quando criamos o fazemos sempre para alguém, só os ditadores falam para ninguém, isto é, para toda a gente que não existe, é muito certo que o Eduardo, a sua posição, sempre esteve no lugar daqueles que eu escrevia ou filmava. São razões que lhe fazem grande falta e também, paradoxalmente, a sua constante e fantasmática presença. No que ele escreveu e pensou e no que o seu pensamento criou de ferramentas para a interpelação do nosso próprio presente. Benjamin Tenoch. Não existe, infelizmente, uma antologia completa dos textos que o Eduardo escreveu sobre o cinema português. E se para alguma coisa a minha participação neste colóquio pode servir, é mesmo para lançar um pouco esse desafio, certo que o objeto resultante expandirá muitíssimo o volume a cuja leitura eu me dedicarei nesta representação,
volume esse que seria publicado com o título 20 anos de cinema português, 1962-82, pela Biblioteca Breve do Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, depois a Comissão Consultiva faziam parte, recordo, este pormenor interessante, Fernando Amora, José Augusto de França, José Blanco de Portugal ou João de Freitas Branco. Neste movimento, é verdade, há uma espécie de flashback, um retorno a uma certa arcádia da cultura portuguesa. O livro saiu publicado no final de 83 e no que ao cinema português diz respeito, esta é mesmo uma data cheia de sentido, já que o início da década de 80 marca o surgimento da primeira geração de cineastas que chegou ao cinema no pós-25 de Abril e que por isso mesmo nunca conheceu, em contexto de criação, entenda-se, os efeitos das censuras de Salazar e Caetano. Trata-se de um pequeno livro, 184 páginas, que reúne um conjunto de textos críticos sobre 42 filmes, enquadrados por uma introdução e um texto final com o título Para Não Concluir. É, no entanto, na obra do Eduardo, um livro singular, desde logo a começar pelo facto da sua escrita ser contemporânea do tempo do próprio livro, e não de por não se tratar de uma recolhente lógica de textos escritos no tempo dos filmes sobre os quais é o reflete. Escrito de uma penada, como é costume dizer-se, o livro possui então um valor heurístico intrínseco, uma visão panorâmica do cinema e do cinema português, como o Eduardo os via a ambos, em 1983. Independentemente das mudanças que cada um de nós atravessa ao longo do tempo, sobretudo, como no caso do Eduardo, se é sensível ao tempo que mexe à nossa volta, independentemente também dos filmes que se vão fazendo entretanto, a verdade é que reconheço nestes e naqueles 20 anos do cinema português um propósito paradigmático que transcende, por força das circunstâncias, a dieta analítica de um comentador da contemporaneidade, tal como, por exemplo, ele o fez disciplinadamente e de forma cotidiana em O Fio do Horizonte, a crónica que assinou durante uma década no Jornal do Público. Falar, portanto, do dar prato coelho do cinema português obriga ao confronto com a singularidade deste objeto e à amplitude do seu plano de conjunto, que, por exemplo, lhe possibilita escrever na página 8 da sua introdução. Eu vou citar. Os últimos 20 anos do cinema português constituem um período fortemente polémico. 1962 assinala uma data importante porque, em torno de uma iniciativa de Ernesto de Sousa, a tal cooperativa do espectador, que financia o Dom Roberto, mas também de obras de Manuel Oliveira, Artur Ramos, Paulo Rocha e outros, se iniciou um processo de reabilitação do cinema português, depois de alguns anos daquilo que Alves Costa muito justamente caracteriza como um cinema comercial, anódino, trôpego, com mais caspa do que miolos, parente próximo da fotonovela e da farsa trôpega. Mas este movimento de grande importância teve um preço, o de uma aura de incomunicabilidade, que se veio a associar a um cinema que para muitos passou a ser demasiado literário, demasiado cerebral, experimentalista, intelectualizado ou politizado. Daí que os anos mais recentes tenham visto o agitar de um novo mito cinematográfico, o da necessidade de uma reconciliação do público com o cinema português. Este processo, não isento de ambiguidades e de desastrosas recaídas, procura encontrar uma via intermédia entre a vanguarda, a ruptura, o arrojo, a não contemporaneidade inerente a qualquer obra de arte e o empreendimento comercial feito de reconhecimentos fáceis, de empatia, cumplicidade, aconchego de sentimentos e ideias. Isto dito, o livro é uma obra transitória, como tantas vezes aconteceu no pensamento e na poética do Eduardo, que sempre foi avesso a hipotecar a auscultação da plasticidade e pulsação do tempo que passa e em que a contemporaneidade se reinventa a cada instante, há a vaidade de fazer uma obra fechada e, como tantas vezes acontece, de fachada. Olhar para trás para permitir que outros olhem de outra maneira para a frente. Sempre foi esta a condição do Eduardo, a intensidade do seu pensamento, como homem do presente, como um pensador do contemporâneo que tantas e tantas vezes por isso mesmo foi incompreendido e perturbado. Há, portanto, neste livro um projeto, que sendo um projeto sobre o cinema, é bem identificável com os modos como o Eduardo sempre procurou enfrentar outros domínios da criação e da cultura, em particular a literatura, e em geral a vida contemporânea. Esse projeto é, como ele próprio afirma, o estabelecimento de uma história crítica do cinema português contemporâneo. E o que é uma história crítica, pergunta-se? Pois, essencialmente, uma história marcada pela visão contingente do presente. Uma história Foucauldiana, diria, em que tudo é história e nada é histórico, quer dizer, em que nenhuma verdade se encontra protegida por uma voz e um logos remoto, intocável e incontactável.
Pelo contrário, o gesto de 20 anos depois é uma abertura iconoclasta histórica da história, que nos fala na posteridade dos filmes, mas a partir do presente que cada um deles, à sua maneira, portuguesa diga, circunscreve, criando uma fascinante dialética entre passado e futuro, através da produção a posteriori de um presente que é recorde godado, a propósito, o tempo em que o cinema sempre conjuga. Cito de novo. Convém, portanto, que se torne liminarmente muito claro o tipo de trabalho que se propõe aqui. Trata-se de tentar reunir elementos que possam contribuir para uma história crítica do cinema português contemporâneo. Ao contrário do que habitualmente se faz em volumes de orientação histórica, em que a qualidade e a interpretação das obras em si mesmas ficam entregues às flutuações de uma nebulosa memória, procuraremos ir rever os filmes, dedicando uma demorada atenção crítica àqueles que nos pareceram justificar uma tal atitude. De certo modo, podemos dizer que nos colocamos aqui no espaço do que tradicionalmente é recalcado pela perspectiva histórica e que se afigurou necessário fazer, para já, uma leitura obra a obra antes de tentar sínteses interpretativas de maior fogo. Descontado então o fogo, que na verdade só os muito afortunados ainda conseguem ter, vou então tentar aqui, 30 anos depois, seguir as pegadas do Eduardo. Não tanto para provar o que não seria preciso, o quanto o seu pensamento resistiu ao tempo, mas para fazer ressaltar o que na sua escrita intransigentemente contemporânea nada se perdeu de contemporaneidade. E de como este pensamento nos é hoje tão necessário para compreendermos do que estamos a falar quando falamos de cinema português, quando por ele combatemos também. Quer isto dizer então que eu estou interessado numa certa leitura do Eduardo, em procurar tornar perene o que, sem o deixar de ser, tem na escrita a forma do transitório. Entendo então os textos de Eduardo como provindo de uma genuína curiosidade pela inumana estranheza do cinema português. São textos escritos sobre filmes para melhor compreender o cinema que eles encerram, para nos colocar em posição de o entender. Trata-se de uma escrita para tomar posição, para citar um livro recente de Jorge de Guilhermin, o qual, a propósito de Brecht, nos ajuda a compreender as diferenças tão interessantes para o pensamento de Eduardo entre tomar partido e tomar posição. O livro conclui-se com um parágrafo belíssimo e iluminador que condensa a tese que o Eduardo formula no final da sua longa viagem exploratória e crítica. Vou citá-lo. De certo modo, o cinema português é um modo inteligente como alguns cineastas souberam contornar a impossibilidade de se fazer um cinema normal entre nós. Mas essa impossibilidade do cinema só aparentemente constitui uma fraqueza, na medida em que alguns, os mais sagazes, a souberam transformar em força. Temos assim um cinema impossível que se desloca incessantemente para o espaço de outra coisa e neste devir se equilibra e precipita face ao mais oculto de si mesmo, isto é, de altíssimo nível. Diria que todo o livro surge, portanto, como o projeto de clarificação desta impossibilidade, ou se quisermos, do desejo de explicar e ilustrar esta vontade de dar forma a um cinema extremo cuja identidade se constituiu contra a possibilidade de ser um cinema como os outros. E lembro-me que na história do cinema este paradoxal e dialético movimento de impossibilidade aconteceu pelo menos 2 outras vezes, dando forma em ambas essas vezes à criação de uma frente programática, no cinema soviético dos anos 20 e no neorrealismo italiano do pós-guerra. Sim, entenda-se, o gesto de Eduardo é analítico, crítico e estético, mas é sobretudo um gesto político, que passa pela vontade de resgate do singular e a defesa da sua resiliência, pela construção e transmissão de ferramentas conceituais e analíticas, pela clarificação do aparato singular do cinema português, com modo de olhar e modo de produção, pelo desejo, finalmente, de com tudo isto fazer comunidade, para utilizar a expressão de Agamben, pensador que, estou certo, tanto interessaria hoje o Eduardo. Como um cineasta que vai construindo o seu filme aos pedaços, mas afetando cada parte pela promessa do todo que o filme quer vir a ser, também o Eduardo vai construindo esta análise fragmentada da dupla vintena do cinema português, mas dando forma à paisagem conceptual que ele vislumbra a partir do seu próprio presente. E é disso, depois que eu falava do fascínio dialético deste trabalho. E muitos já irão insistir na natureza dialética, portanto, deste movimento. Os marcadores da singularidade, que não pode fazer tábua rasa da visão concreta dos filmes e da sua analítica, vão surgindo de forma muito clara ao longo do livro. Destacaria 3 deles. Um primeiro tem a ver com a visualidade do cinema português e a expressão política dessa visualidade. O segundo com a sua recorrente reflexividade e autorreferência, que nos filmes funciona como uma verdadeira marca d'água do cinema de onde as provém.
O terceiro, que decorre e estende a relação entre estes dois, com a articulação entre o realismo do mundo à frente da Câmara e a construção de uma metafísica emancipadora das suas armadilhas ideológicas, das suas aparências, portanto. Do primeiro desses traços singulares, aquilo que mais de perto toca à visualidade do cinema português, julgo que o seu principal eixo provém da rejeição do que o Eduardo chama a zona média da percepção. Um tema recorrente em todo o livro, em especial nos textos dedicados aos filmes de Manuel Oliveira, que são, por ordem cronológica, O Passado e o Presente, Benilde ao Virgem Mãe, Amor de Perdição e Francisca. Assim respiro como ilustração o que ele escreve sobre o Amor de Perdição, filme nuclear do livro e de todo o cinema português. Ao trazer para o cinema o famoso texto de Camilo, Manuel Oliveira pretendeu neutralizar a neutralização que a escola sobre ele tinha operado e a reativar a força do imaginário nele contida em termos que ultrapassem os limites da ilusão referencial inerente à recepção quase pragmática dos leitores menos escolarizados. Por outras palavras, se entendermos o projeto global da obra de Manuel Oliveira como uma rejeição da zona média da existência, poderemos interpretar o seu trabalho sobre o Amor de Perdição como uma tentativa para eliminar a zona média da recepção de uma obra clássica. Ainda no mesmo texto, um pouco mais tarde, há que distinguir entre a perspectiva neutra, dita objetiva, em que grande parte do cinema é feito, e a perspectiva de um olhar feito de ausência, o lugar do outro inacessível e inevitável, em que o cinema de Oliveira se coloca. A Câmara de Oliveira é uma cegueira que vê, para utilizar as palavras de Aragon, je suis malheureux comparable au miroir, qui peuvent réfléchir, mais ne peuvent pas voir, comme mon œil est vide et comme habité, de l'absence de toi qui fait sa cécité. É por isso que podemos dizer, e continuo a citar o Eduardo, como faz Lacan, que comenta estes versos de Aragon, que o mundo é omnivoyeur e que o cinema de Oliveira é a expressão admirável desta omnivoyance. Não sendo, como já foi dito, o único traço individualizador que Eduardo intitui na singularidade impossível do cinema português, na sua perdição, entendo eu, parece-me, porém, que esta característica visualidade não é só o mais constante, mas também aquele que mais recorrentemente funciona como medida padrão de todos os outros. Isto é, do trabalho do cineasta como invenção de um lugar de onde ver, recusando muitas vezes, em frontal oposição, a gramática mediana do ponto de vista à altura do homem. Em nome de que esta recusa, pois essencialmente, e como veremos, em nome de uma realidade que só é possível vislumbrar para lá do ponto de um cinema que se contende nas meias distâncias, resguardado pelas rotinas técnicas instauradoras dessa visão média e mediana. A propósito, e um pouco mais tarde no livro, mais concretamente na abordagem crítica àquilo do modo da fita de José Fonseca Costa, e no seguimento de um exercício comparativo deste filme com o seu contemporâneo Francisca de Manuel Oliveira, Eduardo vê muito bem como na raiz das opções visuais de Oliveira e na sua recusa de um reconhecimento primário do espectador reside o aspecto irreconciliável deste cinema português face a propostas mais académicas, comerciais ou convencionais, representadas pela desenvoltura identitária, o somos mesmo assim, de Quilos Mal da Fita e os seus personagens e aventuras de meia tigela. Meia tigela é mesmo um termo que Eduardo utiliza. Quanto ao segundo marcador, que atrás referimos, ele diz respeito à imanente e omnipresente reflexividade do cinema português, quer dizer, à inscrição no campo visual e narrativo dos filmes do seu modo de produção. Os exemplos abundam, a começar mesmo pela pobreza dentro de si, que Eduardo observa em filmes como Dom Roberto, de Ernesto de Sousa, ou Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, até à construção paradigmática e teoremática da construção visual e narrativa de Conversa Acabada de João Botelho, que é um filme, a este nível, muitíssimo importante, passando pela estratégia de representação usadas por Fernando Lopes em filmes como Belarmino, rodear as personagens de cinema por todos os lados, que é uma belíssima expressão que o Eduardo utiliza, Uma Abelha na Chuva, com a sua alteridade teatral, ou, no caso paradigmático, de Nós por Cá Todos Bem, no qual a situação da mãe e do cineasta obriga a esta necessária meditação e reflexão sobre a natureza dos meios de representação e da sua violência. Assim, citando, não é por acaso que as entrevistas com Elvira Marques, portanto também do Fernando Lopes, não são conduzidas pelo autor, seu filho, mas sim pela voz neutra de um entrevistador improvisado para as circunstâncias. É que não é fácil filmar a mãe de frente, sobretudo quando entre a mãe e o autor vai toda a distância que resulta de haver cinema, esse prodígio de se poder manipular fílmica ou politicamente uma realidade que para a camponesa Elvira Marques só pode ser pura e inviolável como o leite e o pão. Enfim, o último traço de ligação entre os dois primeiros, explica muito exatamente em nome de que foram estas operações realizadas, estas escolhas feitas, esta estética constituída,
a qual, apesar dos seus múltiplos pontos de ficção, foi apelidada por muitos de escola portuguesa. E esta pergunta, verdadeiramente omnipresente no livro e na própria curiosidade do Eduardo sobre a singularidade do cinema português, respondem os 20 anos de cinema português de várias maneiras, podendo mesmo dizer-se que a obra é, afinal, um inquérito ao modo como os filmes portugueses dão resposta à questão da sua própria existência, procurando saber que cinema era o seu, em nome do que se fazia e que a realidade instaurava a partir do âmago da sua própria ontologia. Recordo, mais uma vez, a pobreza dentro de si, que já citei a propósito de Verdes Anos e que o Eduardo inscreve no seu texto. Talvez a resposta mais cabal à questão, aquela que mais satisfaz a curiosidade do Eduardo, seja dada pelos cineastas acima de toda a suspeita, e sobre os quais não há qualquer dúvida ou reserva. Refiro-me a António, e são verdadeiramente os únicos. Refiro-me a António Reis e Margarida Cordeiro, que surgem para Eduardo como os cineastas que mais fundo tocam a intimidade do cinema português. Aqueles que melhor e mais radicalmente deram forma à possibilidade do seu impossível, sublimando o realismo em direção à constituição de um cenário alegórico, precisamente no sentido que Benjamin deu do conceito, quer dizer, essencialmente iconoclasta, surpreendente, desafiante e disruptor da omnipotência do símbolo e da significação, bem como das causalidades históricas e políticas que dessa omnipotência decorrem ou que a servem. Do texto sobre Trás-os-Montes extrai: Trás-os-Montes, de António Reis, começa por ser um projeto que arranca do movimento antropológico do cinema português, entre aspas, mas tomando à letra o ensinamento de Novalis, leva mais fundo e longe à abstração ficcional. Este filme retrata uma realidade que já não existe, que nunca existiu, impossível de existir, mas retrata com a mais implacável das fidelidades. Fidelidade aqui. Diríamos que é uma visão do mundo, no sentido mais visionário, da fórmula, ou, se não tivermos medo das palavras, uma metafísica. Daí o equívoco, que levou à convicta ou manipulada indignação dos que pretendiam que o filme António Reis e Martins Cordeiro deveria ser um documentário de teor turístico sobre Trás-os-Montes. Ora, o trabalho de António Reis e Margarida Martins Cordeiro não somente era outra coisa, como era um ato de resistência ao olhar turístico sobre a realidade. Porque o olhar turístico passa, o cinema de Trás-os-Montes instaura. A realidade aqui não é dada, mas consagrada. Essa perspectiva da arte desenvolve-se na mais imanente das religiosidades. Daí a dificuldade que há em pronunciar sobre ela qualquer fala que não se sinta excedente ao profano. Concluiria então dizendo que o interesse do Eduardo particular sobre o cinema português provém, parece-me, não só da intriga ou do resultado que são os seus filmes, como também, e talvez sobretudo, das operações alegóricas, diria, que presidiram à constituição dos seus textos, da sua escrita cinematográfica, como outra escrita da história. A história crítica do cinema, proposta por Eduardo, vai dando assim forma, na sua reflexão, aos prolegómenos a uma história crítica da história portuguesa, que o cinema deste país foi constituindo pelas necessidades da sua própria possibilidade e impossibilidade, e a qual desembocaria, de forma porventura mais teórica, no fantástico e fantasmático nome de Manuel Oliveira, filme produzido em 1990 e, portanto, já muito fora do recorte temporal que o livro circunscreve. Faz falta ao Eduardo, faz-nos falta a nós e faz muita falta aos filmes que ganharam e deveriam continuar a ganhar no seu olhar uma espécie de sobrevida e uma rede, e sobretudo isto, uma rede de ligações. Com o desaparecimento do Eduardo e do João Bernardo da Costa, o cinema português, com a sua frágil ecologia e a situação dramática e totalmente hegemónica que enfrenta no sistema de distribuição e exibição, perdeu, em pouco mais de 2 anos, 2 dos seus espectadores mais lúcidos e mais especiais. Perdeu também, nesse período, recorde-se, 2 dos seus maiores cineastas, João César Monteiro e José Álvaro de Moraes. Estas perdas serão tanto maiores e tanto mais graves, quanto menos soubermos fazer para perdurar o legado que nos deixaram. No caso do Eduardo, é bom que o leiamos e que aprovamos os filmes para neles encontrar o seu olhar. O cinema, sabemos desde o final do século XIX, é a casa dos fantasmas modernos, não apenas dos corpos que um dia estiveram por trás das imagens que vemos num ecrã, mas dos muitos olhares que ao longo do tempo insuflaram a vida. E entre todos esses olhares, pelo menos no que ao cinema português diz respeito, o olhar crítico do Eduardo é dos que melhor nos garante podermos vir a encontrar, a qualquer momento, a inesperada, insensata magnificência deste impossível cinema. Impossível, pronuncia o Eduardo, e de certo serei eu o primeiro a concordar que o cinema português alberga, no mais íntimo interior da sua poética, um teorema da impossibilidade.
mas talvez também, se bem o soubermos procurar, um pequeno teorema da regeneração e da esperança. Mas essa impossibilidade, vamos nós sabendo hoje, e de que dolorosas maneiras, pode muito bem ser menos a do cinema do que a do próprio país, que no cinema encontrou e ao cinema confiou, na voz e no corpo de criaturas memoráveis, algumas das suas imagens mais secretas, íntimas e autênticas. Na verdade, como sempre aconteceu ao longo do século XX, tudo está filmado. Assim, para já, e nesta senda bem contemporânea, ocorre-me recomendar-vos 2 filmes. O Desejado aos Montanhas da Lua, do Paulo Rocha, de 1987, e O Quinto Império, ontem como hoje, de Manuel Oliveira, de 2005. Talvez vos surpreendam, talvez vos respondam, talvez vos inquietem o suficiente. Muito obrigado.